Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 6: Salvando a Terra. O professor de esquerda tem uma missão específica, uma missão tão perigosa e assustadora que faria o Superman recuar. Ele está na sociedade para salvar o mundo, para salvar a Terra, com o ambientalismo. Agora, não o ambientalismo saudável, aquele do tipo que faz crescer o que planta e nutre a conservação ambiental, mas o ambientalismo extremista, que brada contra a existência dos automóveis de grande porte, que culpa o empreendimento americano por toda a poluição e que tenta prevenir todo o desmatamento, como se isso prevenisse incêndios nas florestas. Nas palavras de Robert Nelson, professor da Universidade de Maryland, para os professores o ambientalismo tornou-se uma, entre aspas, religião secular. O professor esquerdista ensina que qualquer problema ambiental significa uma crise. O aquecimento global queimará todos nós. A explosão de petróleo no Alasca matará todos os cervos da Terra. O uso de pesticidas criará super-insetos gigantes que se rebelarão e dominarão o planeta. A biotecnologia criará novos problemas ainda mais terríveis, como pessoas com 9 braços e assim por diante. Isso chega até os alunos. Em 2000, uma pesquisa da empresa Gallup demonstrou que 80% dos alunos universitários sentem que o ambiente já está se deteriorando. Mal consigo lembrar quantas vezes ouvi berros e gritos de colegas por falar que o meio ambiente não está sofrendo como se diz por aí. Testemunhamos uma mentalidade assustadora, mas é essa a realidade que temos para hoje. Os professores esquerdistas estão criando uma geração inteiramente nova de clones de Ralph Nader, que verão a Terra como um lugar maravilhoso, com exceção do homem, o flagelo do universo. O homem cria a poluição, o homem promove a degradação ambiental, o homem é ganancioso, corrupto e mau. Abre aspas. Você deveria ser amigável com os micro-organismos. Esse mundo de fato é deles. Fecha aspas. Disse um professor de biologia da UCLA em uma aula que fiz de ciências da vida. Abre aspas. Somos meros intrusos. Fecha aspas. E é assim que os professores esquerdistas se sentem. O homem deveria viver em uma cabana de barro, beber a água da chuva e comer vegetais para não prejudicar o seu habitat. As necessidades da mãe natureza estão acima das necessidades da humanidade, clamam os intelectuais. E se necessário for, que antes o homem morra, mas não afete o meio ambiente. Não está quente aqui? O aquecimento global, cuja causa, segundo esses professores esquerdistas, é o homem, recebe um tratamento bastante enfático entre os meios universitários. Eles afirmam que não se trata de uma suposição, mas de certeza, e as consequências, se não impedidas, serão desastrosas. Abre aspas, o aquecimento global é uma realidade e seria ameaça às gerações futuras, fecha aspas. Diz o professor Charles Weiss, da Universidade de Georgetown. Michael Eman, professor na Universidade da Virgínia, reivindica a presença de um consenso científico a declarar que existe, sim, um aquecimento global significativo causado pelo homem. Abre aspas. Uma vez que bagunçamos o clima, é óbvio que podemos esperar cada vez mais áreas áridas e desérticas, concorda o professor Brunk, da UCLA. Jane Lubchenco, professora de zoologia na Universidade Estadual de Oregon, não tolera divergência nessa questão. Abre aspas. É gigantesca a evidência de que o aquecimento e a maioria dos cientistas estão de acordo. Não é mais possível dizer que não temos base científica para fazer alguma coisa, fecha aspas. Lubchenco conseguiu, abre aspas, a mudança do clima está conosco. A questão é urgente e precisa de atenção imediata. Quanto mais cedo fizermos alguma coisa, mais opções teremos, uma vez que o dióxido de carbono permanece na atmosfera por 100 a 150 anos. Daqui em diante, do tempo que começamos a consertar as coisas, ainda resta muito tempo até que vejamos os resultados. Temos a obrigação moral de agir desde já, fecha aspas. De acordo com o professor William Mumav, da Universidade Tufts,
Combater a mudança climática é tão importante quanto derrotar a escravidão, defender o direito ao voto das mulheres, marchar pelos direitos civis e lutar contra a guerra do Vietnã. Mas não, imagina, ele não está exagerando, sério. A única solução, eles dizem, é o governo americano reassinar o Protocolo de Kyoto, um tratado que limitaria severamente as emissões de dióxido de carbono. O presidente Clinton assinou o tratado em 1997. O presidente Bush rejeitou o tratado em 2001. Quando Clinton assinou o documento, os professores esquerdistas ficaram extasiados. Abre aspas. Acredito que o Acordo de Kyoto vai ser considerado divisor de águas, ainda que não passe no Congresso, fecha aspas, afirmou o professor Weiss, da Universidade de Georgetown. Eles estavam prontos para pressionar a aprovação do Congresso, abre aspas, se não lutarmos por isso, não sei pelo que mais vamos lutar, fecha aspas, disse Eric Javian, professor de Harvard. Jane Lubchenco, professora da Universidade Estadual de Oregon, com outros 5 cientistas, escreveu uma carta para o então presidente Clinton, pedindo que considerasse ações extremas para prevenir o aquecimento global. A carta foi assinada por mais de 25 cientistas, muitos deles professores. Esses professores começaram a arrancar os cabelos quando Bush revogou o decreto. Abre aspas. Há um padrão no atual governo de Bush, um padrão de revogar os tratados que já assinamos, fecha aspas, zombou o professor Kennedy Schultz, da UCLA. Robert Percival, professor na Universidade de Maryland, fez críticas ríspidas acerca do ocorrido, abre aspas. Ele já é conhecido por ter um histórico tosco, fecha aspas, referindo-se especificamente à rejeição que Bush fez a Kyoto. Abre aspas. Ele tem um ar de desdém quando lida com política. Kyoto é coisa séria, fecha aspas, alertou o professor Roger Wilkins, da Universidade George Mason. Ao criticar a rejeição do presidente Bush, Hugh Gutmann, professor da Universidade de Vermont, asseverou, abre aspas, em sua corrida pelo isolamento, os Estados Unidos têm se abdicado do papel de liderança no mundo pós-moderno, fecha aspas. Na verdade, Clinton errou ao assinar o tratado e Bush acertou ao rejeitá-lo. Assinar o Protocolo de Kyoto não faria basicamente nada para acabar com o aquecimento global, desde que países em desenvolvimento como México, China e Índia ficam isentos de cortar emissões de CO2. De acordo com as estimativas médias de aumento da temperatura devido ao aquecimento global, a assinatura dos Estados Unidos do Protocolo de Kyoto evitaria meros 0,06 graus Celsius de mudança climática durante o próximo meio século. Essa simples assinatura custaria aos cofres dos Estados Unidos de 100 bilhões a 400 bilhões de dólares por ano. Mas os professores não deixam os fatos seguirem uma boa narrativa. Os alunos recebem unicamente o lado ambientalista e maluco da questão. Durante os últimos anos de uma disciplina de ciências políticas que tive na UCLA, ouvi o professor Kennedy Schultz comentar repetidas vezes que, abre aspas, discordâncias sobre o aquecimento global são cada dia menos recorrentes entre os cientistas, fecha aspas, e que, entre aspas, a ciência está cada vez mais clara. Depois da aula, falei com uma das minhas amigas da classe. Não consigo acreditar naquilo que ele disse hoje, comentei. No que? Ela perguntou. Bom, ele fala como se o aquecimento global causado pelo homem fosse uma certeza. Milhares de cientistas renomados discordam. Há livros sobre o assunto mostrando que o aquecimento global não está significativamente ligado à criação de dióxido de carbono pelo homem. Sério? Ela questionou. Nunca ouvi falar nisso, você deveria ter dito isso para a classe. Mas esse não é o trabalho do professor? Retruquei. Abre aspas, não podemos simplesmente usar bicicletas? Fecha aspas. Durante o segundo trimestre de 2001, tivemos de fazer um projeto para as aulas de geografia com o professor Mudavim. Fizemos um cartaz explicativo sobre questões ambientais para apresentar em sala. Como tópico ambiental, escolhi a exploração de petróleo no Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico e delineei os prós e contras.
No final da apresentação, salientei que, para os Estados Unidos, era interessante perfurar o solo e encontrar petróleo porque serviria de auxílio tanto na área da economia quanto para a segurança nacional. Logo em seguida, do fundo da classe, pude ver uma moça erguendo a mão. Pois não? Perguntei. Bom, eu não entendi, disse ela. Por que não podemos deixar de usar carros e todos começar a andar de bicicleta? Não precisaríamos de petróleo, nem de matar renas ou coisas do tipo. Eu mesmo fiquei chocado. Tratava-se de uma aluna de uma universidade altamente renomada fazendo uma pergunta de primeira série. Bicicletas não vão resolver esse problema, respondi. Não iríamos para onde quiséssemos ir. Nossa economia afundaria e a segurança nacional estaria em risco. Se os chineses nos atacassem com tanques, poderíamos combatê-los usando bicicletas? Além do mais, vivemos em um país livre, não é mesmo? Por que um cidadão americano não pode decidir se quer ou não dirigir um automóvel? Eu não tinha pensado nisso, respondeu a moça. E, sim, era verdade, ela não havia considerado aquele cenário. Porque os professores esquerdistas nunca, nem em 1 milhão de anos, diriam em sala de aula que os cidadãos americanos têm o direito de comprar automóveis se assim quiserem. Ao invés disso, eles afirmam que cabe ao governo regulamentar. O desejo do típico professor esquerdista é proibir por lei o uso de SUVs que consomem muita gasolina, ignorando o fato de que milhões de americanos pagam muito dinheiro para tê-los e cuja produção mantém milhares de trabalhadores empregados. Abre aspas. Deve ser desconfortável para o cidadão americano perceber que seu excessivo consumo de combustível é que se tornou culpado de tanta violência desferida contra nós. Olhe-se no espelho e se pergunte com honestidade se você realmente precisa de uma SUV enorme que roda 25 km por tanque cheio ou de uma van tamanho família, fecha aspas. Questiona William Muman, professor na Universidade de Tufts. No verão de 2001, enquanto os californianos pagavam mais pelo galão de combustível do que qualquer outro estado, o professor Richard Gilbert, da Universidade de Berkeley, culpou, abre aspas, a popularidade dos carros monstruosos bebedores de gasolina, fecha aspas. Depois que Gray Davis, então governador da Califórnia, assinou uma ampla legislação sobre emissões, os professores de esquerda não conseguiram se conter de alegria. Abre aspas, a indústria automobilística tem feito constantes melhorias nos motores ao fazer uso de computadores de bordo, fecha aspas, afirma Robert Arley, professor na Universidade de Berkeley. Abre aspas, seria muito útil se empregassem esses avanços tecnológicos na eficiência do combustível e não na produção de veículos esportivos, fecha aspas. Se olharmos para a história, veremos que a criação de leis é a solução, fecha aspas. Concorda Mark Jacobson, professor da Universidade de Stanford. Sim, proíba esses empresários porcos que usam tecnologia para lucrar em vez de projetar automóveis sustentáveis que ninguém quer comprar. Esses docentes também querem estipular altos impostos sobre a gasolina para forçar a diminuição do consumo, ignorando os milhares de empregos que seriam perdidos nesse processo. Lawrence Golder, professor na Universidade de Stanford, acredita que o imposto sobre a emissão de carbono, projetado para aumentar o preço do combustível, abre aspas, não seria um almoço grátis, mas pode ser um almoço que vale a pena comprar, fecha aspas. O alto imposto sobre o petróleo na França é maravilhoso, disse o professor Brank em sua aula de ciência da vida na UCLA, porque, entre aspas, paga por si mesmo. A Geórgia deveria aumentar os impostos sobre a gasolina, afirma Michael Meyer, do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Abre aspas. Se conseguirmos justificar esses impostos, acredito que o povo comprará a ideia, fecha aspas. David Homer, professor na Universidade de Berkeley, explica o seguinte, abre aspas, aqueles que usam gasolina causam danos àqueles que não a utilizam. E, além do dano causado ao próximo, vão além e não pagam por isso. Essas pessoas congestionam e poluem o espaço público, fecha aspas. Logo, pelas palavras do professor, precisamos de impostos federais mais altos sobre o combustível, e com ele concorda Joel Schlenrod, professor na Universidade de Michigan. Abre aspas.
A taxação sobre o combustível deveria ser o imposto federal mais alto, fecha aspas. Michael Goulet, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, acredita em, entre aspas, restrições pesadas e altos impostos sobre o uso de combustíveis fósseis. Na dúvida, peça ajuda ao Papai Estado. Renas também são gente. O assunto que mais causa ira no corpo docente de esquerda é a exploração de petróleo no Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico. Para esses professores, não cabe aos Estados Unidos explorar. A exploração maltrata as renas e destrói a vastidão da natureza intocada. Além disso, eles choramingam. De qualquer maneira, nem deve ter tanto petróleo lá. Alan Richard, professor na Universidade de Santa Cruz, chama de, entre aspas, completa estupidez a exploração de petróleo. Carl Francis, oficial do governo local do Alasca, ridiculariza aqueles que desejam a exploração do petróleo, chamando-os de, entre aspas, fanáticos da selva de pedra, imputando-lhes uma estranha luxúria pelo Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico. Abre aspas. Na verdade, consideramos essa gente um tipo perigosamente ingênuo, como que um fanatismo religioso, que tanto é estranho quanto assustador, fecha aspas, comenta Francis. Os professores de esquerda ignoram todos os fatos indicando que a exploração de petróleo é uma boa ideia. Eles negam que grandes armazenamentos de petróleo dariam a alternativa à dependência do petróleo estrangeiro. Albert Bartlett, professor na Universidade Estadual do Colorado em Boulder, declarou diante do Subcomitê de Energia do Congresso, abre aspas, a proposta de explorar com pressa mais parece um paliativo de curto prazo para problemas envolvendo o uso de energia. Aparentemente, ignora-se a gritante realidade que descortina a disponibilidade de recursos, fecha aspas. Andrew Hoffman, professor na Universidade de Boston, afirma que a quantidade de petróleo não é de forma alguma suficiente para garantir a segurança do nosso petróleo, fecha aspas. Abre aspas. Se conseguíssemos eliminar a necessidade de importar petróleo com a exploração, isso seria uma coisa, fecha aspas, concorda o professor Richard Alley, da Universidade Estadual da Pensilvânia. Mas explorar não vai mudar muita coisa. Errado. No momento, os Estados Unidos importam mais ou menos 58% do petróleo que consomem. Se o ANWR fosse aberto para a exploração, esse número cairia substancialmente. De acordo com o secretário de Energia, Spencer Abraham, a quantidade de petróleo no ANWR seria suficiente para substituir as importações de petróleo da região do Golfo Pérsico por 10 anos, ou do Iraque por 50 anos. Eles ignoram que a parte do ANWR que seria perfurada é uma vasta tundra, com pouca vida e pouca beleza, e representa menos que a metade de 1% da área total. Trata-se, diz esse pessoal, de uma área primitiva, o último deserto verdadeiro da América. Em 2000, 240 cientistas assinaram uma carta a esse respeito, afirmando que 5 décadas de estudo biológico e de pesquisa científica têm confirmado que a planície costeira do Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico forma um componente vital da diversidade biológica do local. Eles descartam a opinião pública do Alasca, que dá forte apoio à exploração e, ao invés disso, direcionam os holofotes aos grupos minoritários que se opõem à exploração. Exemplo clássico disso é a tribo indígena Gujan, que se opõe à exploração com justificativas ambientalistas. Professores esquerdistas gostam de citar o povo Gujan como autoridade final sobre a exploração de petróleo. Esses professores ignoram por completo os índios Inupiat, outra tribo mais que apoia veementemente a exploração e que, na verdade, vive no ANWR. Abre aspas. Embora as injustiças perpetuadas no passado contra os índios americanos não possam ser desfeitas, ameaças à cultura Gujan ainda podem ser remediadas se barrarmos essa exploração, fecha aspas, escreve Steve Dinero, professor na Universidade da Filadélfia.
abre aspas, sacrificar um lugar como o refúgio do Ártico e uma cultura que já perdura há milhares de anos é simplesmente errado, fecha aspas. Insta Khalil Zonuzzi, professor na Universidade Estadual de Portland. Esse tipo de docente desconsidera as estatísticas de população das renas, proclamando que a exploração de petróleo no ANWR dizimaria essa espécie animal. Abre aspas. As renas irão embora dos campos dos quais se extrai petróleo, se prosseguirmos com toda essa perturbação, fecha aspas, especula David Klein, professor na Universidade do Alasca em Fairbanks. Abre aspas. O oleoduto e perto dali a estrada de transporte basicamente dividem o rebanho do Ártico Central em dois grupos, fecha aspas, declara, ignorando o fato de que o rebanho do Ártico Central cresceu em mais de 5 vezes nos últimos 30 anos. E ainda que a exploração de petróleo matasse algumas renas, por acaso algumas renas mortas são mais importantes que a nossa segurança nacional?